Olá gente, tudo bem? Aqui quem vos fala é Júnior Santos, do canal Já Chega. Então gente, eu vim aqui fazer esse meu primeiro vídeo para vocês, para poder falar de um assunto muito importante em nossas vidas. Ainda mais agora que estamos passando mundialmente e infelizmente por essa crise da pandemia do coronavírus. E essa crise, ela vai nos trazer, mesmo sem querermos passar por isso, uma grande crise financeira mundial, porque tivemos que ficar de quarentena, estamos de quarentena, não é verdade? E isso vai causar, querendo ou não querendo, um impacto financeiro em nossas vidas, principalmente na vida dos mais pobres. Então, eu acho que é relevante, nesse momento, falarmos sobre uma coisa muito importante em nossas vidas, que é educação financeira. Para que possamos aprender, mudar nosso jeito de pensar e mudar nosso jeito de lidar com o nosso dinheiro, podemos enfrentar essa crise e essa situação que vamos passar não só no Brasil, mas também no mundo por conta dessa pandemia. E o primeiro tópico que eu achei interessante para poder estar resenhando e ouvindo vocês e aprendemos todos juntos é um tópico que eu acho muito importante e é um tópico que eu acho que é um tópico primordial, que ele atrapalha a gente de sair da situação financeira a qual nos encontramos para a situação financeira muito melhor. Então, e qual é esse assunto que, na minha opinião, eu acho primordial para que comecemos a pensar e mudar o nosso pensamento em relação ao nosso dinheiro? É um assunto que, na realidade, não agrada a muitos, mas é um assunto que não podemos correr. Somos obrigados a pensar, saber e pagar, que são impostos e juros. Atualmente, hoje, no mundo, o Brasil é um dos países que nós, os brasileiros, pagamos mais impostos no mundo. Mas vamos lá. Atualmente no Brasil, os impostos eles são subdivididos em 4 tipos de impostos, que são impostos trabalhistas, impostos sobre propriedade, impostos sobre bens consumíveis e impostos sobre operações financeiras. Esses são os 4 tipos de impostos que pagamos atualmente no Brasil. E diga de passagem, impostos muito altos. Então, vamos falar de um deles, que é os impostos trabalhistas. Existem 2 no Brasil, que é o INSS, a qual é muito conhecido, e o FGTS. Primeiramente, eu vou explicar um pouco do meu entendimento sobre o INSS. O que significa, primeiramente, a sigla INSS? O I é de Instituto, o N é de Nacional, o S é de Seguridade e o segundo S é Social. Então significa Instituto Nacional de Seguridade Social. Para que serve esse imposto e como que ele é cobrado? Esse imposto ele é cobrado percentualmente de quanto você ganha, automaticamente antes de chegar à sua mão. E para que ele é usado? Esse imposto ele não é só usado, como a maioria conhece e tem a ciência, que é para pagar os aposentados e pensionistas. Aquelas pessoas que trabalhou uma vida inteira e chegou a hora de se aposentar e receber até o fim de suas vidas. Ele também serve para poder pagar pessoas que nasceram com alguma doença, seja ela mental ou física, e precisam do auxílio do governo. Então essas pessoas também são apoiadas e seguras pelo INSS. Ele também apoia pessoas que adquiriram alguma doença, seja ela física ou mental, por conta do seu trabalho. Eles também apoiam essas pessoas. E alguma pessoa que se machucou durante o seu trabalho e precisa ficar um tempo se cuidando, se tratando para voltar quando se curar. Esse é o INSS que pagamos e ele serve e funciona no nosso país assim. E quem administra o INSS, claro, é o nosso governo. Outro imposto trabalhista também, a qual pagamos, é o FGTS, que significa Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. O F, fundo, o G, garantia, o T, tempo, o S, serviço. Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Isso que significa essa sigla e é um dos impostos trabalhistas que também pagamos no Brasil. Que da mesma forma do INSS, ele também é cobrado em cima do percentual que ganhamos. Quanto mais ganhamos, mais um maior valor é descontado do FGTS e também do INSS. O FGTS, ele é um dinheiro
que é descontado mensalmente e ele fica guardado nesse fundo gerido pelo governo também. E você, quando é mandado embora, tem direito de pegar esse dinheiro que é seu para você como uma garantia desse tempo de serviço. É como se fosse uma poupança forçada do trabalhador. E você pega esse dinheiro para poder se manter depois que você é demitido do seu trabalho. Só que, diferentemente do INSS, o FGTS ele tem uma peculiaridade que o INSS não tem. E muitas pessoas não sabem. O INSS ele também é um fundo garantidor dos setores primordiais em nosso país, que é o Brasil, que é o setor da construção civil. Então, diferentemente do INSS, o FGTS ele também serve não só para poder te dar aquele dinheiro que é seu quando você é mandado embora da empresa, mas o governo também está autorizado a pegar esse fundo, que são milhões de reais de vários trabalhadores que trabalham e é descontado todo mês, para poder investir no setor de construção. Ou seja, o governo pega esse dinheiro do FGTS e faz obras para poder gerar emprego e renda para o país. Então ele pega esse dinheiro do FGTS e faz obras, pontes, portos e N outras coisas. E com isso ele faz o dinheiro do FGTS criar emprego e renda para o nosso país. Então, esses são os principais impostos a qual nós, o povo, paga, que são os impostos trabalhistas. Agora, eu quero falar um pouco também dos impostos sobre propriedade. Então, um dos impostos famosos, sobre que todo mundo conhece ou já ouviu falar, mesmo que não pague ele, é o IPTU. O IPTU significa Imposto Predial Territorial Urbano. Eu vou explicar um pouco como que funciona o IPTU. Por que pagamos IPTU? Porque a União entende que todo o território nacional pertence a ela. Ou seja, todo lugar que tem casa, que tem floresta, que tem mar, que tem qualquer coisa, pertence à União, pertence ao governo. Então, se uma empresa ela constrói um prédio naquele lugar, na realidade, aquele chão, aquele pedaço de terra a qual foi construído o prédio, não é seu que vai comprar o apartamento, é do governo. Então, para poder permitir que a construtora venha construir esse prédio ali e depois você ir lá e comprar o seu apartamento nesse prédio ou a sua loja, quando é um prédio empresarial, você tem que pagar para a sua vida inteira que você for proprietário desse apartamento ou dessa casa ou desse escritório, esse imposto que se chama IPTU. Ou seja, é como se você fosse dono da sua casa ou do seu apartamento ou da sua sala, do seu escritório, mas na realidade você não é. Por quê? Você é dono da sala, mas não é dono do local onde foi construído. E você está fadado a pagar esse imposto para a sua vida inteira, enquanto você for dono daquela casa, daquele apartamento ou daquela sala empresarial. E esse imposto, ele é cobrado a mais ou a menos de acordo com o local que você tem esse imóvel. Entendeu? Quando você mora num local que é menos favorável, você paga um imposto em IPTU menor. Quando você mora num local que ele é mais caro, por exemplo, a Zona Sul, o imposto é maior. Então esse é o famoso IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Também tem um outro imposto, a qual muitos não conhecem, que também se chama ITBI, que significa Imposto de Transição de Bens e Imóveis. ITBI, Imposto de Transição de Bens e Imóveis. O que é esse imposto? Além desse imposto, o IPTU que o governo te cobra porque você tem algo que está no terreno dele e esse terreno dele nunca deixa de ser dele, tem esse outro imposto. Quando você vai vender, seja a sua casa, ou seu apartamento, ou a sua fazenda, o governo te cobra um imposto, esse ITBI, que é em cima da sua transação, em cima do valor que você vende. Você tem que pagar um pedaço do dinheiro da venda do seu imóvel para o governo. Muitas das vezes a gente, principalmente a massa, né, a gente que é pobre, não tem muito conhecimento, porque como a gente não tem várias propriedades, a gente não fica vendendo e comprando, então a gente desconhece esse tipo de imposto. Mas eles existem, principalmente na classe, né, alta da sociedade, né, nos ricos. Outro imposto também
que é cobrado, que também a gente que mora na cidade não conhece muito, se chama ITR, que é Imposto Territorial Rural. Ou seja, o nome já fala, Imposto Territorial Rural. Como eu expliquei para vocês antes, né, a gente, quando tem uma fazenda ou um sítio, né, ou seja, uma chácara num local, na realidade, o governo entende que aquele local é dele. E se você comprou aquela fazenda ou construiu aquela fazenda naquele local, você tem que pagar imposto para a sua vida inteira enquanto você é dono daquela fazenda, ou daquela chácara, ou daquele sítio para o governo. Porque você está numa coisa que é sua, mas na realidade não é sua. Não sei se vocês estão me entendendo. Então você tem que pagar esse imposto, que você pode pagar ele anual, num valor total, ou você pode parcelar ele, né, mês a mês. Como também o IPTU é do mesmo jeito. Você pode pagar tanto ele total, como pode parcelar ele em até 12 meses. Outro tipo também de imposto, a qual esse está diretamente nas nossas vidas a todo tempo, e muitas das vezes nós pagamos ele e nem sentimos. E eu acho, na minha opinião, que esse é um dos mais principais e prejudiciais a nós, que são os impostos sobre bens consumíveis. Ou seja, tudo que você compra, tudo que você come, ou tudo que você faz, ou tudo que você quer ter, você paga imposto em cima disso. Eu sei que temos noção disso, mas vamos falar um pouco sobre eles. Um dos impostos que existe sobre bens consumíveis, e esse é muito famoso, e muita gente conhece ele, se chama IPVA, que significa Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores. Ou seja, I, imposto, P, propriedade, V, veículos e A, automotores. É aquele imposto que pagamos todos os anos, né, todo começo de ano, dos nossos veículos. Seja ele carro, moto, caminhão, carreta e por aí vai. Esse imposto, ele é cobrado proporcionalmente em cima do valor do seu carro. Quanto maior o valor do seu carro ou do seu veículo, da sua moto, maior é o imposto. E para que serve esse imposto? Esse imposto, o governo, né, administra, ele serve tanto para poder tá aí fazendo estradas, né, reformando estradas, né, apesar que no nosso país, no Brasil, não acontece muito isso, mas a finalidade dele é para isso, né, reformar estradas, fazer novas estradas, entendeu? E também pagar aí, acredito eu, o pessoal que, né, serve a gente, creio eu que o Detran é pagado com IPVA também, o pessoal que trabalha no Detran. Outro imposto também que está coligado ao IPVA, que também conhecemos que é muito famoso, é o DPVAT. Na realidade, o DPVAT ele não chega a ser assim um imposto, ele é um seguro, né, obrigatório, então fica aí como se fosse quase um imposto, porque se é obrigatório, né, o nome já fala, é imposto, né, é obrigado a se pagar. E esse dinheiro é um seguro a qual é usado para poder assegurar os acidentados, seja ele tanto que estejam dentro do veículo, andando no veículo, como que estejam fora, o pedestre ou o ciclista. Então você dá entrada, né, nesse seguro e no DPVAT, e aí você tem um valor, né, de acordo com o tipo de acidente que você teve, a gravidade do acidente e tal. Outro imposto também sobre bens consumíveis se chama ISS, que significa Imposto sobre Serviços. O que é esse ISS? Imposto sobre Serviços. É qualquer tipo de serviço que você presta para alguma empresa ou alguma pessoa, é cobrado um ISS em cima desse serviço. Outro imposto também, que atualmente ele está muito famoso, é o ICMS, é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Por que esse ICMS é o imposto a qual ele está muito famoso? É o famoso imposto a qual o nosso presidente atual fez a proposta para o governo que se tirar esse imposto sobre o combustível e o combustível baixar bastante. Então, ou seja, esse imposto principalmente é um imposto que ele impacta, tem um grande impacto no nosso bolso, no bolso do trabalhador, porque é um imposto que ele está sobre a maioria das coisas, principalmente sobre a gasolina. Se não existisse esse imposto atualmente no nosso país, a gente teria
um poder de compra, ou seja, o nosso salário sobraria muito mais no nosso bolso para que possamos ter uma vida muito melhor. E esse imposto ele é pago diretamente aos governos. O governo que gere esse dinheiro aí para poder pagar o funcionalismo público e outras coisitas aí que é gerido pelo governo. Outro imposto também que muitos de nós não conhecemos, mas que existe, é o imposto sobre exportação, que o nome dele é II, Imposto sobre Exportação. Ou seja, toda empresa ou qualquer pessoa que vai importar uma coisa, ou seja, mandar para outro país ou para outro lugar, ela paga esse tipo de imposto para o governo federal. Outro imposto também é o IPI, que significa Imposto sobre Produtos Industrializados. Ou seja, se você abre uma indústria e começa a fabricar qualquer tipo de peça, qualquer tipo de coisa, o governo ele vai te cobrar esse imposto, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Esses são os impostos de bens consumíveis, de tudo que você consome, de tudo que você usa no seu dia a dia, de tudo aquilo que você fabrica no seu dia a dia, seja ela uma roupa, seja ela uma borracha, seja ela um lápis, ou tudo aquilo que você consome no dia a dia, seja a gasolina que você põe no seu carro, seja o quilo de arroz que você compra e outras coisas. E para finalizar, o quarto tipo de imposto que a gente paga é IOF, que significa Imposto sobre Operações Financeiras. Esse imposto está coligado diretamente aos bancos. Quando você faz operações financeiras, transferências de dinheiro e essas coisas, são os impostos que a gente paga aos bancos. Isso aí vocês já estão cansados de saber, quem tem uma conta no banco ou quem faz aí movimentações bancárias, a gente paga imposto em cima de TED, em cima de DOC e em cima de todos os tipos de operações que a gente paga ao banco. E juros. Então, aí falei dos impostos, coligado aos impostos, o irmão dele é os juros. O que vai fazer você pagar imposto? Você viver. A gente é obrigado a pagar impostos. A gente não tem como fugir disso. Tudo que você faz, querendo ou não querendo, você paga impostos. Agora, coligado aos impostos, estão um amigo dele que também atrapalha muito a nossa vida. Os juros. Porque se você não paga os seus impostos em dias, automaticamente ele chama o irmão dele, que é os juros. Todos esses montões de impostos que vocês ouviram eu falar, seja eles trabalhistas, seja eles de propriedade, de bens consumíveis ou de operações financeiras, que são muitos, como eu falei para vocês, no Brasil atualmente somos um povo que somos esmagados pelos impostos, para poder bancar todo esse sistema a qual temos, administrativo, E se a gente não paga em dia os nossos impostos, juntamente com eles vem o irmãozinho deles, chamado juros. Então, gente, aí você me pergunta, mas tá, Júnior, onde você quer chegar com toda essa explicação que você explicou? Falou sobre juros e impostos, muitos que a gente conhece, outros que a gente não conheciam, e onde você quer chegar? Eu quero chegar no objetivo de abrir a sua mente que a gente paga 80% daquilo que a gente produz, daquilo que a gente deveria ter no nosso bolso, daquilo que a gente deveria ter na nossa conta bancária, a gente paga isso em impostos de juros. E para poder você ganhar esse seu salário, para poder você ganhar esse dinheiro suado aí que você ganha, você paga um preço altíssimo. Muitas das vezes você deixa de ficar com seus filhos, deixa de ficar com seus familiares, deixa de se divertir, aguenta pessoas e coisas no seu trabalho a qual não te agradam, entendeu? E o que eu vejo atualmente, principalmente no Brasil, é que a gente não damos valor. Quando pegamos esse dinheiro, além de sermos obrigatórios a deixar 80% desse valor do nosso dinheiro para o governo, para pagar impostos de juros, quando pegamos os nossos 20% que sobra, a gente não conseguimos fazer com ele uma coisa saudável. Não conseguimos fazer um jeito de diminuir esse impacto a qual pagamos no Brasil, para poder melhorar a nossa vida financeira, para poder melhorar a vida nossa e das pessoas que estão à nossa volta, para poder ter uma qualidade de vida melhor. E aí, onde eu quero chamar você para essa caminhada juntamente comigo, desafiadora. Por quê? Se você hoje trabalha e ganha R$1.000, nós temos que ter a noção e abrir a nossa mente que desses R$1.000, R$800
é descontado em cima de impostos e juros. Ou seja, se você ganha R$1.000, você só tem poder de compra de R$200. Por quê? Porque esse dinheiro ele vai sendo fatiado obrigatoriamente, sem a sua permissão, antes de chegar na sua mão e durante também quando chega na sua mão, com juros e com impostos e juros. Então, ou seja, no final, uma pessoa que ela ganha R$1.000, ela só consegue ter o poder de compra real de R$200. Infelizmente, é uma coisa muito triste no nosso Brasil, mas é a nossa realidade. E não podemos fugir dela. Então, o que eu quero, no intuito desse primeiro vídeo, convidar você e fazer você entender e aceitar, é um desafio para, juntamente comigo, a gente desenvolver estratégias contra essa situação atual que vivemos no nosso país. E, infelizmente, a única estratégia que a gente pode fazer e desenvolver não é deixar de pagar. Porque, como falei para vocês, são juros e impostos obrigatórios. Mas podemos diminuir o impacto disso na nossa vida e poder melhorar a vida nossa, da nossa família e das pessoas à nossa volta. Aí você vai me perguntar, Júnior, como é que eu faço isso? Uma coisa eu vou falar para você, fácil não é. Por quê? Porque se você ganha R$1.000 e R$800 obrigatoriamente é descontado do seu salário, do que você ganha, daquilo que você luta e abdica de ficar muitas das vezes fazendo coisas que te faz feliz. Infelizmente, o que sobra pra gente é a gente pegar e começar a mudar as nossas atitudes com esses 20% que nos sobram. Aí você vai me falar, mas Júnior, 20% é muito pouco. É o que sobra para poder eu fazer as minhas coisas pessoal. Pagar aluguel, pagar comida, isso e as demais coisas. Mas infelizmente é o que nos resta no Brasil. É o que muitas pessoas fazem e conseguem. E eu queria chamar você para esse desafio. Se muitas pessoas fazem e conseguem, por que nós também não conseguimos? Por que o vizinho do lado consegue e nós não conseguimos? Então, o intuito principal desse primeiro vídeo é fazer um desafio para você e para mim, para juntamente a gente começar a pensar diferente e agir com esses 20% que nos restam a investir em nós mesmos para podermos sair da situação atual financeira que estamos para poder ir para uma situação melhor. Se você está disposto, juntamente comigo, a aceitar esse desafio de mudarmos juntos a nossa educação financeira e gostou do conteúdo desse vídeo, me ajude dando seu like, ativando o sininho, se inscrevendo no meu canal. Já chega de pindaíba, já chega de contar moeda, né? Já chega de pensar da mesma forma.